Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Seguindo com as nossas aulas de História Contemporânea, com esse vídeo a gente vai iniciar uma série de 4 vídeos sobre o que provavelmente foi a maior tragédia da história da humanidade, que é a Segunda Guerra Mundial. Esse tema ele é importante para a gente compreender o século XX, é o evento mais marcante do século XX. É um evento importante para entender as disputas que estavam em jogo desde o final do século XIX. É importante para a gente entender que a Primeira Guerra Mundial ficou mal resolvida. Os historiadores hoje em dia concordam que a Segunda Guerra Mundial nada mais é do que o desfecho da Primeira Guerra Mundial, como se a Primeira Guerra Mundial não tivesse terminado. Ela termina de fato com a Segunda Guerra Mundial. E é importante também a Segunda Guerra Mundial porque ela vai estabelecer quais serão as potências que vão estar em disputa no restante do século XX. E a Segunda Guerra Mundial também é importante para a gente entender o quanto o ser humano consegue ser cruel com outro ser humano. O quanto ideias extremistas, o quanto ideias racistas, o quanto ideias xenofóbicas, o quanto ideias preconceituosas podem ser prejudiciais à humanidade. E o quanto o ser humano é capaz de ser destrutivo em nome de ideias extremistas. Então, nessa sequência de vídeos, a gente vai ver fatos bastante chocantes, a gente vai contar milhões de mortos, né? Vai ser a guerra com o maior número de mortos da história da humanidade, e a gente vai ver também o quanto o ser humano pode ser capaz de destruir a si mesmo. Enfim, nesse primeiro vídeo, nós vamos entender um pouco o contexto ali, o que leva à Primeira Guerra. Nesse primeiro vídeo a gente ainda não vai começar a Primeira Guerra, mas a gente vai montar todo o clima, todo o ambiente para iniciar a Segunda Guerra Mundial. Então vamos lá. Primeira coisa importante, e assim, nesse vídeo a gente vai retomar algumas coisas que a gente viu nos vídeos anteriores, da crise de 29, do totalitarismo. Então vamos entender esse contexto. Então a Segunda Guerra Mundial começa em 1939, mas a gente vai retornar alguns anos, e para o início do governo do Hitler, para o governo do Mussolini e mais alguns outros contextos que a gente vai integrar aqui para falar da Segunda Guerra Mundial. Então vamos voltar na Alemanha. Em 1933, Hitler então inicia o programa do Partido Nazista. Ele foi nomeado primeiro-ministro da Alemanha, acaba com os partidos políticos, acaba com a democracia, instaura uma ditadura nomeada Terceiro Reich, o Terceiro Império Alemão, e se coloca como grande líder, o líder supremo da Alemanha. Nesse programa nazista, o foco, internamente, no nível econômico e social, é restaurar a economia, restaurar o emprego, e no nível internacional, é rearmar a Alemanha, fazer a Alemanha voltar a ter um exército. Ela tinha sido proibida de fabricar armas e tinha sido proibida de ter um exército grande, ela tinha um limite muito pequeno de soldados estabelecido no Tratado de Versalhes, no final da Primeira Guerra Mundial, e o Hitler, no plano internacional, tem como objetivo claro desrespeitar o Tratado de Versalhes. Ele quer rearmar a Alemanha, quer fazer a Alemanha voltar a ter um grande exército. Então a Alemanha volta a fabricar armas, volta a ter um exército. E isso acaba meio que ajudando no plano econômico e social, porque você reabrir a indústria de armas, você acaba gerando emprego. É um jeito meio torto de gerar emprego, mas você gera empregos, Então, a população que estava desempregada arruma emprego na indústria de armas, em boa parte. E além de rearmar a Alemanha e ter um exército, e isso está ligado com esse segundo objetivo, é a construção do espaço vital. Vocês vão lembrar das aulas de totalitarismo, que os alemães acreditavam ser uma raça superior, portanto, eles precisavam ter um território condizente com a grandeza e superioridade de sua raça. Então, para isso, seria necessário juntar num grande império, num grande território, todos os povos de língua alemã, porque não é só na Alemanha que se fala alemão, na Áustria se fala alemão, e havia territórios em outros países da Europa que tinham populações de língua alemã.
Na Tchecoslováquia tinha populações de língua alemã, na Polônia tinha populações de língua alemã, na Ucrânia tinha populações de língua alemã, até na França tinha populações de língua alemã. Ali o território da Alsácia-Lorena, que a Alemanha tomou da França na Guerra Franco-Prussiana no século XIX, depois a França tomou de volta da Alemanha no final da Primeira Guerra Mundial. Ali é um território de pessoas que falam alemão. São franceses que falam alemão. Então a Alemanha queria juntar todos esses territórios de língua alemã formando o Grande Império, formando ali o Terceiro Reich. E esse Grande Império seria o espaço vital para a Alemanha, o espaço necessário para que a grande nação alemã se desenvolvesse. Então, como eu já coloquei para vocês, todas essas medidas de anexar territórios, de ter um exército, de fabricar armas, tudo isso vai contra o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes fez a Alemanha perder territórios. O Tratado de Versalhes fez a Alemanha, proibiu a Alemanha de ter exército, proibiu a Alemanha de fabricar armas. E o Hitler está fazendo o contrário disso. Além disso, o Hitler também estabeleceu o serviço militar obrigatório. Todo jovem alemão era obrigado a servir o exército, e isso fez com que o exército alemão crescesse. Então, com essa série de medidas de incentivo à indústria armamentícia, de ter uma força militar obrigatória, ter um serviço militar obrigatório, e essa ideia de conquistar um espaço vital, né, e para isso era necessário ter um exército para invadir territórios, tudo isso fez com que em pouco tempo a Alemanha passasse de país com um exército muito pequenininho e proibido de ter armas, de fabricar armas, passou a ser o país da Europa, um dos países com um dos maiores exércitos em pouco tempo. A Alemanha passou a ter um dos maiores exércitos, com uma aviação militar muito forte. Os aviões de guerra alemães estavam entre os melhores do mundo. E a Alemanha investe fortemente nisso, na aviação militar. E a Alemanha passou a ter uma poderosa esquadra de guerra. Vocês vão lembrar que um dos motivos da Primeira Guerra Mundial era justamente que a Alemanha queria ter uma esquadra, né? Queria ter uma marinha tão forte quanto a da Inglaterra. O Hitler retoma esse projeto. Então, em poucos anos, a Alemanha passa de insignificante no contexto internacional, principalmente do ponto de vista militar, a ser a principal potência militar da Europa. Então, o governo Hitler tinha como, né, um dos seus objetivos, um dos seus lemas, ter um exército condizente com a grandeza da raça ariana, com a grandeza do povo alemão. E ele fez isso, né? Fez um dos principais exércitos da Europa. E agora a gente tem um problema para a França e para a Inglaterra. Que a França e a Inglaterra, né, que a gente já estudou, eram inimigas históricas, mas desde a Primeira Guerra Mundial são as principais aliadas, uma da outra. São dois países capitalistas na Europa, dois países, né, de economia liberal, dois países democráticos, que são as duas principais lideranças ali na Europa nesse contexto, né, de capitalismo liberal e de democracia. E elas vêm crescer na Europa, ou capitalismo não liberal, capitalismo antiliberal, que é o caso da Itália e da Alemanha, ou o comunismo na União Soviética, e tanto no contexto do nazismo e do fascismo italiano, quanto no contexto do comunismo stalinista da União Soviética, são países antidemocráticos. Então a França e a Inglaterra têm um problema agora, porque elas enxergam na União Soviética um inimigo anticapitalista, antidemocrático, na Itália e na Alemanha inimigos capitalistas, porém antiliberais e também antidemocráticos. E agora, quem é o inimigo? Então, percebam que a França e a Inglaterra, na verdade, têm muitos inimigos agora no contexto europeu. Antes eram as principais potências, as principais lideranças, agora estão ameaçadas. Em 1936, a França, muito apreensiva com a remilitarização da Alemanha, com a Alemanha voltando a ter armas, voltando a ter exército, e agora tendo uma tecnologia muito forte, uma aviação de guerra muito forte, uma marinha de guerra muito forte, os submarinos alemães são os mais modernos, e a França faz fronteira com a Alemanha. E na Guerra Franco-Prussiana, a França já tinha perdido o território da Alsácia-Lorena, e na Primeira Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial começa com a Alemanha invadindo a França. E ali vocês vão se lembrar, toda a questão da Guerra das Trincheiras. As trincheiras se formam no norte da França, porque a Alemanha invade, a França consegue segurar as tropas alemãs dentro do seu território, e ali a guerra se estende durante anos,
porque nenhum dos lados conseguia avançar. A Alemanha não conseguia avançar dentro do território francês, a França não conseguia expulsar os alemães, e ali ficaram as trincheiras. Temendo que isso acontecesse novamente, a França manda tropas para a região da Renânia. Aliás, a Alemanha, nesse contexto em 1936, a Alemanha mandou tropas para a região da Renânia, que é a região alemã, na fronteira com a França. Percebendo que a Alemanha poderia querer invadir de novo a França, já que a Alemanha estava militarizando sua fronteira com a França, mandando tropas para aquela região, França e Inglaterra ficam preocupados. E a França vai pensar num contexto vai pensar ali em estratégias para se defender da Alemanha, que a gente vai ver isso daqui a pouco. Então a Alemanha manda tropas ali para a região da Renânia e isso deixa a França apreensiva. Só que além disso, a França e a Inglaterra, como toda a Europa, como todo mundo, tinham sido muito afetadas pela crise de 29. Só que aquela coisa, a crise de 29 afeta o mundo capitalista liberal. Itália e Alemanha não adotavam mais o liberalismo como política econômica, então estavam saindo da crise econômica e se fortalecendo. A União Soviética não era capitalista, não sofreu com a crise de 29. Então a França e a Inglaterra estavam bem prejudicadas pela crise. Então elas não estavam em condições de bater de frente com Hitler, por exemplo, ou de bater de frente com Stalin. Então, quando Hitler volta a armar a Alemanha, quando Hitler volta a ampliar o exército, quando ele começa a militarizar, né, colocar tropas em regiões de fronteira com a França, tudo isso que havia sido proibido pelo Tratado de Versalhes, a França e a Inglaterra não fazem absolutamente nada a não ser protestos verbais, moções de repúdio, enviar cartas dizendo para o Hitler, você não deveria fazer isso, mas não tem nenhuma ação efetiva de não faça isso, senão a gente vai te atacar, não faça isso, senão a gente vai impor sanções econômicas, não faça isso, senão, enfim, a gente vai tomar alguma providência. Era só assim, olha, vocês não deveriam estar fazendo isso, olha, vocês estão rompendo o Tratado de Versalhes. Mas nenhuma ação efetiva, porque eram dois países que estavam muito mais preocupados com os seus problemas econômicos internos, as crises sociais que estavam acontecendo ali, por conta da crise de 29, e aí acabaram deixando a Alemanha meio que de lado, assim, vamos só falar para a Alemanha que a gente não concorda, mas não vamos tomar nenhuma atitude prática. Além disso, dentro da França e da Inglaterra, principalmente por conta da crise de 29, as ideias socialistas começaram a ganhar muita força. Porque os trabalhadores franceses e ingleses falaram, olha, aqui a gente é capitalista liberal e está em crise. A União Soviética é comunista, tá de boa, está crescendo economicamente. O governo do Stalin está fazendo a indústria crescer, estão gerando empregos. Bem que a gente estudou que o governo do Stalin maltratou os camponeses, o governo do Stalin mandou gente para a Sibéria, tomou terras dos camponeses, enfim. Mas, do ponto de vista dos trabalhadores, quem está de fora da União Soviética acha que na União Soviética está tudo bem. Fala, olha, lá ninguém é pobre, lá as condições de trabalho são boas, lá enfim, tem emprego, o país está crescendo, a indústria está crescendo, de fato a indústria soviética estava crescendo. Então por que não adotar o socialismo aqui na França ou aqui na Inglaterra? Então, para o governo inglês e para o governo francês, as ideias socialistas eram um perigo muito maior do que o nazismo. Porque essas ideias estavam se difundindo dentro dos países e elas eram uma oposição ao mundo capitalista. Bem ou mal, o nazismo e o fascismo, por mais que não fossem liberais, ainda eram capitalistas. Além disso, a França e a Inglaterra olhavam para o mapa da Europa e viam o seguinte: no centro da Europa está a Alemanha. A França e a Inglaterra estão mais para o lado ocidental, a Rússia, a União Soviética, está do lado oriental. Caso o comunismo quisesse se espalhar pela Europa, ele teria que primeiro passar pela Alemanha. E a França e a Inglaterra achavam que o Hitler não ia deixar o comunismo avançar na Europa, que o Hitler ia defender a Europa do comunismo, porque o nazismo ele é anticomunista. Então, nesse contexto, a princípio, a França e a Inglaterra viam a União Soviética como um perigo muito maior do que a Alemanha nazista. Porque eles achavam que, assim, apesar de ideologicamente, tanto o nazismo quanto o comunismo serem muito diferentes do que se pensava na França e na Inglaterra, o nazismo pelo menos era capitalista. Então eles viam a União Soviética como uma ameaça maior, do ponto de vista ideológico e também do ponto de vista expansionista. Eles achavam que a União Soviética tinha pretensões de dominar toda a Europa, de transformar toda a Europa em comunista. Já o Hitler, eles achavam ainda que era um perigo contornável.
mas que se houvesse um conflito na Europa, esse conflito seria entre Hitler e Stalin, entre a Alemanha nazista e a União Soviética. Então, a princípio, França e Inglaterra não tinham tanto ímpeto em impedir a Alemanha de tomar medidas que rompessem com o Tratado de Versalhes. E a gente vai ver que França e Inglaterra vão se arrepender disso depois. Nesse contexto, a Itália também tem um projeto expansionista. Então a Alemanha tem um projeto expansionista de conquistar territórios, de promover ali o espaço vital, mas a Itália também tem um projeto expansionista. A Itália também quer ter colônias e territórios condizentes com a grandeza do povo italiano. Afinal de contas, os italianos são descendentes do Império Romano. Lembrem das aulas dos vídeos do totalitarismo. Então, em 1935, Mussolini invade a Etiópia. E a conquista formal da Etiópia acontece em 1936. Vamos lembrar lá das aulas de neocolonialismo e de Primeira Guerra Mundial? A Itália tinha, nos acordos ali da Conferência de Berlim, a Itália tinha direito de conquistar alguns territórios na África, mas acabou não conseguindo. E na Primeira Guerra Mundial, a Itália muda de lado, porque França e Inglaterra prometem para a Itália territórios na África. Só que acaba a Primeira Guerra Mundial, esses territórios não vêm. E um dos motivos do revanchismo italiano contra a França e Inglaterra era a ideia da vitória mutilada. Nós vencemos a guerra, ajudamos a vencer a guerra, mas não recebemos nada em troca. E aí o Mussolini, com suas tropas, sem pedir permissão para ninguém, invade a Etiópia, que seria um dos territórios que a Itália receberia. A França e a Inglaterra foram contra a invasão da Etiópia, se manifestaram contrários, disseram para o Mussolini: você não tem que invadir nada, ninguém te autorizou, você não tem esse direito. E a resposta do Mussolini às pressões inglesas e francesas, aos protestos ingleses e franceses, foi se aproximar de Hitler. Nesse momento ficou muito claro que as pretensões italianas e as pretensões alemãs eram muito parecidas. E aí o Mussolini passa a enxergar o Hitler como um aliado natural. Então Hitler e Mussolini, a partir desse momento, se tornam grandes aliados, porque percebem que tanto a Alemanha quanto a Itália têm os mesmos objetivos. Mais ou menos o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Itália e Alemanha basicamente tinham os mesmos objetivos, os mesmos interesses, que era conquistar territórios, que era ter colônias, né, porque eram dois países que haviam se unificado fazia pouco tempo e acabam se tornando aliados. No contexto da Segunda Guerra Mundial é basicamente a mesma coisa. São dois países com ideologias semelhantes, com projetos semelhantes e que têm inimigos em comum, a Inglaterra e a França. Então, eles vão se tornar aliados. Aqui a gente tem um selo já feito durante a Primeira Guerra Mundial, um selo alemão celebrando aí a aliança, né, a unidade entre os dois países. Né? Tá escrito aí em alemão: dois povos, uma luta. Do lado esquerdo ali a gente tem o fascio, que é o símbolo do fascismo. Do lado direito a águia com a suástica nazista, os símbolos de cada país. No centro, Mussolini e Hitler lado a lado. E figuras como essa, de Hitler e Mussolini juntos, se tornam cada vez mais comuns. Durante a Segunda Guerra Mundial era uma imagem bastante comum, os dois aparecerem juntos. Agora, entra um terceiro país nesse contexto, que é o Japão. A gente não vinha falando do Japão, a gente não falou do Japão nos totalitarismos, o Japão não era exatamente um totalitarismo. Mas na Ásia, o Japão, ele adota uma política expansionista e, de certa forma, uma ideologia que muito lembra o nazismo e o fascismo. O que acontece com o Japão? O Japão, após a Primeira Guerra Mundial, ele adota uma política expansionista bastante agressiva. O Japão entende que precisa ampliar seus territórios, precisa ampliar seus domínios. E o Japão, vocês devem saber, é um arquipélago, não é territorialmente muito grande, é um arquipélago ali na Ásia. E está próximo da Coreia, próximo da China e próximo da União Soviética também. Se vocês olharem ali no mapa, o mapa está em francês, porque eu não encontrei um mapa em português tão bom quanto, mas vocês têm ali em cima o RSS, a União Soviética. A União Soviética vai da Europa até o Extremo Oriente, país gigantesco. Então o Japão ali que está em vermelho no mapa, nesse momento é o Império Japonês. Vocês vão reparar ali que o Império Japonês domina a Coreia. A Coreia foi anexada pelo Império Japonês. E o Império Japonês, então, ele começa uma política de anexação de territórios. Eles querem basicamente o que os alemães querem e o que os italianos querem mais territórios. E os japoneses, eles têm uma ideia também, nesse contexto, mais ou menos parecida, quase tão agressiva quanto
a ideia alemã e a ideia italiana de superioridade. Eu diria, inclusive, mais parecido com a ideia alemã. Da mesma forma que os alemães se consideravam descendentes da raça ariana, que seria uma raça superior, os japoneses se viam como uma raça superior aos coreanos, aos chineses, aos mongóis e a outros asiáticos. Então os japoneses também tinham um pouco essa política de pureza étnica, de superioridade racial, e por isso também se viam no direito de conquistar territórios dos outros povos. E aí, em 1931, o Japão invade a região da Manchúria, que é essa que está em verde ali no mapa. A Manchúria pertencia à China, fazia parte da China, e a China estava no meio de uma crise política, porque a China era um império em 1912, ali antes da Primeira Guerra Mundial até. Proclamou-se uma república na China, só que esse governo era muito instável, né? A China vivia uma grande instabilidade política desde 1912. Então, quando o Japão, com sua moderna indústria militar, né, com seu moderno exército, com suas modernas armas, invade a China não consegue resistir. Então, o Japão toma a região da Manchúria e começa a ampliar os seus territórios. E em 1937 o Japão invade a China, com o objetivo de dominar a China, a grande China, o país grandão China, um dos maiores territórios do mundo também, era o objetivo do Japão, dominar a China. E aí essa guerra dura de 1937 até o final da Segunda Guerra Mundial. Então o Japão tentou dominar a China, né, conquistar a China, já tinha dominado a Coreia, já tinha conquistado a Manchúria, tenta dominar a China inteira. Então, o Japão também tem uma política expansionista. Com o tempo, o Japão vai perceber que seus interesses são muito semelhantes aos da Alemanha e aos da Itália. E aí o Japão vai se tornar aliado da Alemanha e da Itália. Enquanto tudo isso está acontecendo na Europa e na Ásia, o Japão está invadindo a China, a Alemanha está com planos de conquistar territórios dentro da Europa, formar o grande Império Alemão, a Itália está invadindo territórios na África e brigando com a França e com a Inglaterra. A França e a Inglaterra estão preocupadas. Estoura uma guerra civil na Espanha. No meio de tudo isso, a Espanha tem um problema interno. Só que é um problema interno que vai virar o ensaio da Segunda Guerra Mundial. Vamos entender isso. No ano de 1931, a Espanha, que era uma monarquia, sempre foi uma monarquia, ela derruba a monarquia e se torna uma república democrática. É proclamada uma república na Espanha. E entre os partidos que estão concorrendo à eleição na Espanha, forma-se a Frente Popular. A Frente Popular na Espanha era um grupo que reunia diferentes grupos de socialistas, né, socialistas mais democráticos, socialistas menos democráticos, comunistas e anarquistas. Vocês vão lembrar de aulas anteriores que eu já expliquei para vocês que o anarquismo é contra qualquer forma de poder. Mas na Espanha, diferente do que aconteceu na Rússia, por exemplo, na União Soviética, os anarquistas apoiaram a Frente Popular, porque eles achavam que era melhor um governo de esquerda do que um governo de direita. Então eles apoiam a Frente Popular. Eles querem um governo socialista. Então eles apoiam. Apesar de serem contra toda forma de governo, nesse contexto eles fizeram essa aliança. Então a Frente Popular reuniu todas as forças de esquerda, né? Os socialistas, os comunistas, os anarquistas, e eventualmente pessoas que nem eram tão de esquerda, pessoas mais ao centro-direita, podemos dizer, mas que eram contra o fascismo. Então pessoas que nem eram de esquerda, mas eram contra o fascismo. Então isso fez com que a Frente Popular tivesse formasse uma grande coalizão, uma coalizão de centro-esquerda, podemos dizer. Então todos os grupos de esquerda, mais alguns grupos moderados à direita, se uniram, formaram a Frente Popular, e a Frente Popular venceu as eleições. Então, a Espanha teria um governo socialista democrático, mas um governo socialista, com ideias mais à esquerda. E uma das primeiras medidas desse governo socialista é uma medida que governos socialistas normalmente tomam, que foi a reforma agrária. A reforma agrária é você criar uma série de políticas para diminuir a concentração de terras. Isso dificulta grandes proprietários a terem grandes quantidades de terra, e facilita pequenos produtores a adquirirem seus pequenos lotes de terra. A reforma agrária incomodou muito as elites rurais da Espanha e incomodou o exército. O exército espanhol tinha uma visão mais conservadora, mais de direita, e não gostou muito das medidas da Frente Popular.
Então a elite rural, né, a elite agrária da Espanha, mais o exército, né, não o exército inteiro, mas boa parte do exército, se incomodaram com esse governo de esquerda da Frente Popular. Então uma parte do exército, liderada pelo general Francisco Franco, que era um general muito conservador, católico, tradicional e que não gostava dessas ideias de esquerda que estavam tomando conta da Espanha, liderou uma parte do exército num levante contra o governo. Então ele fez uma rebelião. Com apoio de parte do exército, ele inicia uma rebelião contra o governo da Frente Popular. Só que a população que apoiava a Frente Popular defendeu a Frente Popular. E aí você tem uma parte do exército e as camadas mais conservadoras e mais à direita da população espanhola contra o governo da Frente Popular e os grupos mais à esquerda da Espanha. Então, nessa briga entre a direita espanhola e a esquerda espanhola, nós temos uma guerra civil. A Guerra Civil Espanhola, que durou de 1936 a 1939. A Guerra Civil Espanhola é um dos conflitos mais violentos e é um dos conflitos mais assim, cruéis do século XX. E ele acabou se tornando meio que um ensaio da Segunda Guerra Mundial, e eu já falei isso, e a gente vai entender isso daqui a pouco. Mas para vocês entenderem, a Guerra Civil Espanhola é um dos exemplos de como extremismos ideológicos podem estragar um país. Na Guerra Civil Espanhola, quem era de direita via quem era de esquerda como alguém que precisava ser eliminado. E quem era de esquerda via quem era de direita como alguém que precisava ser eliminado. Então, soldados de direita matavam sumariamente qualquer pessoa que fosse identificada como comunista, como socialista, como pessoas com ideias progressistas. Então, por exemplo, professores universitários foram mortos, porque professores universitários geralmente eram menos conservadores. Então, muitos professores universitários foram mortos simplesmente por serem professores universitários. Mas a esquerda também fazia isso. Quem era identificado como alguém de direita, como fascista, poderia ser morto sumariamente. Pessoas com ideias conservadoras eram perseguidas. Então, os grupos de esquerda incendiavam igrejas e assassinaram padres e freiras, porque são mais conservadores. Então, a Guerra Civil Espanhola foi uma guerra assim, de irmão matando irmão por diferença ideológica. Então, é um exemplo de como o extremismo político pode estragar um país, né? Durante 3 anos, espanhóis se mataram porque um queria um governo de direita, outro queria um governo de esquerda. E aí não entraram em um acordo e foram para a guerra, uns contra os outros. Por que a gente diz que é um ensaio geral? O que se formou na Espanha? Uma luta, no fim das contas, uma luta entre direita e esquerda. De um lado você tinha os comunistas, os socialistas e os anarquistas. Do outro lado você tinha fascistas, católicos e monarquistas, né? Pessoas que queriam a volta da monarquia, pessoas que não queriam a volta da monarquia, mas queriam um governo fascista, semelhante ao que tinha na Alemanha e ao que tinha na Itália. E você tinha os católicos. E aí vem toda aquela coisa de sempre, né? Então os católicos são de direita, os católicos concordam com o fascismo e com o nazismo. Não. Os católicos espanhóis não queriam um governo fascista. Só que os católicos espanhóis estavam sendo perseguidos pelos comunistas e pelos anarquistas. Então eles preferiram se aliar aos fascistas, porque na Itália os fascistas gostavam dos católicos. Então para os católicos, no contexto da Guerra Civil Espanhola, um governo fascista era melhor do que um governo comunista. Porque na União Soviética os católicos são perseguidos pelos comunistas. Na Itália, os católicos são bem tratados pelos fascistas. Então, sendo católico naquele contexto, tendo que escolher entre um e outro, que não dava pra... E assim, no contexto da Guerra Civil Espanhola, não dava para ficar neutro. Não dava para falar assim, não, sou contra os dois. Se você fosse contra os dois, você era morto pelos dois. Então tinha que escolher um lado e os católicos acabaram indo pro lado da direita, pro lado dos fascistas e dos monarquistas. E aí o que acontece? Hitler e Mussolini, muito sagazes, olharam para a Espanha e falaram: esse Franco tem cara de ser um dos nossos, vamos mandar ajuda para ele. Então as tropas da direita na Espanha contaram com apoio militar, financeiro e bélico, receberam armas, receberam soldados e receberam, né, a ajuda da Alemanha e da Itália. E por que a gente diz que é um ensaio geral? Várias armas que foram usadas na Segunda Guerra Mundial foram testadas durante a Guerra Civil Espanhola. Já a esquerda teve a ajuda de trabalhadores de vários países. Vários trabalhadores comunistas, socialistas e anarquistas de vários lugares do mundo
viajaram para a Espanha para ajudar a Frente Popular a lutar contra as tropas do Franco. Então, a Guerra Civil Espanhola acabou sendo uma luta de líderes de direita contra movimentos de trabalhadores de esquerda. Então virou uma coisa muito maior do que só a Guerra Civil Espanhola. Você tinha fascistas, nazistas, apoiando militarmente o governo do Franco, e você tinha trabalhadores do mundo unidos contra o fascismo na Espanha. Por isso que essa disputa da Guerra Civil Espanhola acabou tomando uma proporção muito maior. A União Soviética não mandou tropas, a União Soviética não mandou apoio, mas a União Soviética estava de olho porque poderia ser um governo socialista ali. Mas mesmo a União Soviética não mandando apoio, trabalhadores ligados a movimentos de esquerda de vários países, não só da Europa, mas de outros lugares do mundo, viajaram para a Espanha para defender a Frente Popular. O resultado da Guerra Civil Espanhola foi a vitória das tropas do Franco, portanto a Espanha teve uma vitória da direita. Os comunistas, os anarquistas, os socialistas, muitos foram presos, muitos tiveram que fugir da Espanha, e a Espanha adota um governo conservador, de direita e autoritário. O Franco se torna um ditador na Espanha. Porém, apesar do apoio ideológico que ele teve da Alemanha e da Itália, e de ser um governo mais à direita, a gente tem uma polêmica, os historiadores têm uma polêmica em classificar o governo do Franco como um governo fascista. Pelo fato dele ter sido apoiado por fascistas espanhóis, pelo fato dele ter sido apoiado por Hitler e por Mussolini, muita gente automaticamente classifica o Franco como um fascista, como um governo fascista. Mas há historiadores que dizem que sim, ele era conservador, sim, ele era de direita, mas ele não era, talvez ele não fosse fascista. Era um governo conservador, um governo de direita, mas não autoritário, conservador, autoritário, de direita, mas que não era fascista, porque assim, tinha uma coisa do culto ao líder, mas não era tão forte quanto na Alemanha e na Itália. Tinha uma coisa do ser espanhol, de valorizar a cultura espanhola, né? Ele proíbe que se fale outras línguas na Espanha. Vocês devem saber que a Espanha fala-se várias línguas. No norte da Espanha você tem o País Basco, lá se fala a língua basca. Na região da Catalunha se fala catalão, e tem outras regiões da Espanha que falam outras línguas. O Franco proibiu essas outras línguas, todo mundo tinha que falar espanhol. Então ele tinha algumas ideias que o aproximavam do fascismo, mas tem uma polêmica se ele era de fato fascista, ou se não era só um governo muito conservador. Nem todo governo muito conservador, muito autoritário, é necessariamente fascista. E uma coisa que chama muita atenção é que era de se esperar que quando estourasse a Segunda Guerra Mundial, o Franco entrasse na guerra junto com Hitler, junto com Mussolini. Quando estoura a Segunda Guerra Mundial, a Espanha se mantém neutra. É um dos poucos países no mundo que se mantém neutro. A Espanha não luta na Segunda Guerra Mundial. E vocês vão ver, quando a gente for mostrar os mapas da Europa ali, dos territórios, quem tá de que lado, a Espanha tá sempre apagada. A Espanha nunca tem uma corzinha de um dos lados. A Espanha se manteve neutra durante a Segunda Guerra Mundial. Então ela recebeu o apoio do Hitler e do Mussolini, mas na hora da guerra, a Espanha não se posicionou a favor dos governos do nazifascismo. A Espanha se manteve neutra. Então isso chama atenção. Curiosidade, vocês já devem ter ouvido a expressão fascistas não passarão. Essa expressão ela surge na Guerra Civil Espanhola. As tropas da Frente Popular faziam cartazes e gritavam, né, onde havia resistência, né, onde eles queriam impedir o avanço das tropas do Franco. Esse grito, essa frase se tornou comum, né? Fascistas não passarão, não passarão por aqui, né? A gente vai impedir o avanço das tropas. Então daí que vem a expressão. Essa obra, pessoal, é um mural feito por Pablo Picasso, pintor espanhol, né? Um dos maiores nomes da arte do século XX, pintor espanhol que viveu na época da Guerra Civil Espanhola. E essa obra é chamada Guernica. Ela tem o nome de uma cidade que foi bombardeada durante a Guerra Civil Espanhola, bombardeada com aviões e bombas alemãs. Então foi um dos testes que a Alemanha fez durante a Guerra Civil Espanhola. E essa obra, ela mostra, né, com uma arte cubista, né,
e usando, né, só cores, né, não usando cores, né, usando só preto e branco, tons de cinza, todo o desespero, todo o drama da Guerra Civil Espanhola, que tinha sido até que foi vista como tão traumática pelos espanhóis, foi até mais traumática do que a Primeira Guerra Mundial. Então a gente tem aqui vários elementos. Depois eu convido vocês em um outro momento baixarem a imagem, verem com calma, mas a gente tem vários símbolos aqui, né? Vários tópicos, né? A mãe chorando com o filho nos braços, né? Provavelmente morto. Os corpos, né? Despedaçados, com as armas também despedaçadas, né? Os animais sendo representados, aqui o touro, que é um símbolo da Espanha. A gente tem aqui, né, um outro homem em desespero. Enfim, nós temos vários elementos, né? A mulher ferida, enfim, os prédios sendo destruídos, as chamas, né? Enfim, são vários elementos no quadro. Inclusive, eu recomendo vocês depois tem vídeos, tem textos na internet explicando cada detalhe do quadro. Então, eu convido vocês depois a fazerem análise dessa obra. Essa obra, ela representa ali a dor, o desespero, a destruição, justamente, da Guerra Civil Espanhola no bombardeio a Guernica, que é um dos episódios mais violentos da Guerra Civil Espanhola. Após a Guerra Civil Espanhola, então, e após ficar muito claro, aliás, após não, ainda no início da Guerra Civil Espanhola, quando fica muito claro para Hitler e para Mussolini que eles são farinha do mesmo saco e que eles querem as mesmas coisas, forma-se o eixo Roma-Berlim. O que é o eixo Roma-Berlim? Que depois ficou conhecido como o eixo. Quando vocês vão estudar sobre a Segunda Guerra Mundial, vocês devem ouvir falar sobre os países do eixo. Né? O eixo virou meio que o sinônimo do mal na Segunda Guerra Mundial. O eixo Roma-Berlim é a aliança entre Hitler e Mussolini. Então a assinatura, né, desse tratado do eixo Roma-Berlim torna Itália e Alemanha aliadas e elas têm um pacto de ajuda mútua, né? Se um dos países sofre agressão militar ou sofre uma declaração de guerra, o outro país automaticamente entra como aliado. Então, se alguém declarasse guerra à Alemanha, a Itália declararia guerra a esse país. Se alguém declarasse guerra à Itália, a Alemanha declararia guerra a esse país. Mais tarde, num outro momento, o Japão também percebendo que nesse momento era farinha do mesmo saco e que tinha os mesmos interesses, integra o eixo Roma-Berlim e o eixo se torna eixo Roma-Berlim-Tóquio. Então essa é a trinca de países que formam um dos blocos da Segunda Guerra Mundial. Itália, Alemanha e Japão. Então, não confundam, na Primeira Guerra Mundial, o Japão lutou do lado da França e da Inglaterra, como a maioria dos países do mundo acabaram entrando do lado da França e da Inglaterra. Na Segunda Guerra Mundial, o Japão está do lado da Alemanha e da Itália. Então essa é a trinca de países que vai formar o núcleo do bloco que vai se tornar sinônimo de tudo que há de ruim no mundo. Esse é o contexto que vai formar a Segunda Guerra Mundial. No próximo vídeo a gente vai entender como que o conflito começa, né? Porque tá tudo se formando para Itália e Alemanha saírem invadindo territórios, mas ainda não invadiram. O que vai acontecer é que o Hitler vai falar assim: acho que não pega nada se eu sair conquistando territórios. Vamos entender isso no próximo vídeo. Até mais.